Deixa eu só iniciar aqui a gravação. Tá rodando. Então, boa tarde a todos. Peço que todos desliguem seus microfones. Nós vamos começar o nosso trabalho de hoje. Então, eu convido a todos a fecharem os olhos, respirar bem fundo, para que possamos sentir essa energia maravilhosa que nossos amigos espirituais nos preparam e nos oferecem. Vamos nos imaginar no nosso salão nobre, na nossa casa bendita. Como toda semana, neste horário, iniciávamos nosso trabalho, vamos iniciar com os nossos corações e pensamentos naquele salão. Vamos agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus e a todos os mentores por essa oportunidade maravilhosa de aprendizado, de ouvir a sua palavra, de poder contribuir um cadinho com a nossa evolução. E vamos humildemente pedir que tenhamos o entendimento das palavras, que tenhamos o discernimento para entendê-las e passá-las adiante. Pois não adianta nada nós aprendermos se não pudermos compartilhar com os nossos irmãos. E esse agradecimento, essa luz divina, nós levamos a todos os nossos irmãos em aflição, que eles recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa fé e a nossa esperança. Que os bons espíritos, bons amigos, inspirem o nosso expositor de hoje e que todos nós absorvamos o máximo dela. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Antes de iniciarmos os comentários da tarde do Evangelho, vamos rogar a Deus e a Jesus, aos bons espíritos, que nos dê a saúde para mantermos a calma e a inteligência para fazermos a exposição da maneira mais simples e objetiva possível. A lição de hoje é do livro que estamos seguindo, Palavras de Vida Eterna. São mensagens de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje é a de número 97, cujo título é Pai e Amigo. E ela diz assim: E, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Jesus está em Lucas, capítulo 15, versículo 20. É possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entrega-te aos mistérios do bem, contudo trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Muito bem, meus irmãos.
Emmanuel, nessa lição, ele aproveita a palavra de Jesus, narrada por Lucas, no capítulo 15, 20, referente à parábola do filho pródigo. E Emmanuel, com muita sabedoria, usa a história contada por Jesus nessa parábola do filho pródigo, que é uma história simples, muito simples, mas nos mostra a grandiosidade de Deus como Pai misericordioso e justo. E Emmanuel começa nos dizendo que é possível que, neste momento, nós estejamos com o coração apertado por alguma falha, por algum erro cometido, com um sentimento derrotista nos levando a um desânimo total. Nós queremos, com tudo isso, ter uma fé muito forte. Nos entregamos com isso à prática do bem, mas vacilamos na fé. E aí caímos no remorso e na tristeza. E com outras palavras, Emmanuel continua nos dizendo que nós gastamos muito tempo na nossa vida com coisas que não têm valor nenhum e nos esquecemos de pessoas a quem prometemos amor e carinho. Então, nós ficamos na frente da televisão assistindo a um programa que não leva a nada, que não diz nada, a um filme que não diz nada, ou então ficamos grudados no celular, e quando um ente querido, uma esposa, um filho, vem falar com a gente, nós não damos a devida atenção que deveríamos dar, o devido carinho, a devida atenção. Ficamos gastando tempo com coisas que não têm valor nenhum. Daí nós cometemos erros em cima de erros. E caímos num clima de negação completa. E Emmanuel faz uma comparação desse nosso estado com o viajante que caminha numa estrada escura, sem luz, caminhando nas trevas do erro. Mas Emmanuel também, com a sua sabedoria, ele nos ensina nessa lição que nesses momentos nós devemos lembrar de Deus e lembrar que Deus nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Se estamos com algum problema sério, passando por provações ou por alguma dificuldade, por alguma doença, nós devemos buscar o remédio na farmácia de Jesus, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, nós vamos ter a inspiração dos bons espíritos, nos dando a resposta para as nossas dúvidas. Ele não vai dizer para nós o que nós temos que fazer. Oh, tem que fazer isso. Não. Ele vai dar a inspiração para fazer uma reflexão dos nossos erros e o que nós temos que fazer para ajustá-los, os nossos reajustes. E aí, continua Emmanuel a nos dizer na lição: o reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento, assinalando-o no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse de rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou
que o filho se levantasse e se desejasse, ou ele desejasse o calor do coração. Muito bem, meus irmãos. Nesse finalzinho, Emmanuel se reporta à parábola do filho pródigo, que, em outras palavras, diz assim: um homem tinha 2 filhos que moravam com ele na fazenda. O filho mais novo resolveu deixar o pai e pediu para ele a metade dos seus bens na fazenda. O pai lhe deu o dinheiro e ele foi embora para muito longe. Lá chegando, ele se dedicou à vida de promiscuidades, gastou todo o dinheiro que tinha, ficou na miséria, passou fome, e aí foi conduzido a uma propriedade de criação de porcos. E ali, ele criando os porcos, tratando de porcos, ele comia a comida que era dada aos porcos. E aí, ele parou e refletiu, se arrependeu de ter deixado a casa do pai e pensou: lá, nem os empregados do meu pai passam por essa situação difícil que eu estou passando. Se arrependeu e resolveu voltar à casa do pai. E na volta, já estava perto de casa, ainda ao longe o seu pai o avistou e foi correndo encontrar com ele e deu-lhe um abraço apertado, beijando-o. Encaminhou para casa e em sua casa o acolheu, mas como diz Emmanuel aí no finalzinho da lição, não exigiu dele que pedisse perdão, não exigiu do filho nenhuma justificativa, não colocou aí nenhuma condição que o humilhasse. Pelo contrário, chamou os criados e mandou dar-lhe roupas, uma sandália, um anel, mandou matar um novilho gordo, fez uma festa com muita música, com tanta alegria que ele estava por ter o filho de volta. Mas o outro irmão, ao chegar do trabalho, viu aquela festa e perguntou ao criado o que estava acontecendo ali. E o criado lhe respondeu: é o seu irmão que voltou e o seu pai, com alegria, está dando uma festa. E o irmão, revoltado, foi ter com o pai e disse ao pai: eu moro com o senhor há tanto tempo, te ajudo em tudo, nunca desrespeitei nenhuma ordem sua, e, no entanto, o senhor nunca me deu nem um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. No entanto, a esse seu filho que gastou todo o seu dinheiro com meretrizes, o senhor o acolhe e ainda dá uma festa? E o pai respondeu: oh, meu filho, é alegria por ter o seu irmão de volta. Ele estava morto e viveu, estava perdido e se achou. Então, meus irmãos, nessa parábola, nós temos que entender o seguinte: para nós entendermos o significado, onde Jesus queria chegar, qual o ensinamento dele, nós temos que entender os termos utilizados por Jesus nesta parábola. O filho obediente e o filho desobediente representam a humanidade. O pai representa Deus. E o filho obediente é aquela parte da humanidade que se esforça para guardar a lei divina e ficar junto ao Pai. E o filho desobediente é a outra parte da humanidade que conhece a lei divina, mas não segue
os seus ensinamentos, relega a segundo plano. Em resumo, meus irmãos, a parábola demonstra o amparo e proteção de Deus a todos os seus filhos. Nenhum deles é abandonado, desprezado pelo Pai Celestial. Por pior que seja a sua falha, por pior que seja o filho. E nós lembramos daquele ensinamento de Jesus: nenhuma ovelha desgarrada será perdida. Um filho pode não ter a condição de filho, mas um pai nunca perde a condição de pai. E Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, diz o seguinte: a parábola do filho pródigo é a magnificência de Deus e, ao mesmo tempo, a solene e categórica protesto de Jesus contra a doutrina de blasfêmia, caduca, irracional, das penas eternas do inferno, inventada pelos homens. Ou seja, essa parábola fala da bondade de Deus, do reconhecimento e do perdão. E Caibar Schutel, nesse texto, ele quer dizer o seguinte, que não há sofrimentos eternos, não há dores intermináveis, não há castigo sem fim nenhum. Porque se tudo isso, se todos esses males fossem eternos, contradizia a bondade e a justiça de Deus. Então, meus queridos irmãos, dessa lição nós tiramos também que é muito melhor nós sermos filhos pródigos, que erra, mas se arrepende sinceramente e se volta para Deus, do que ser um filho obediente e ficar só com os bens materiais e paixões más de que não se quer se despojar. Portanto, nós devemos ficar, sim, junto ao Pai divino, atendendo às suas leis, os seus mandamentos e colocando-os em prática em benefício do próximo e de nós mesmos. Essa era a lição da tarde. Muito obrigado pela atenção de todos e coloquemos em prática esses ensinamentos. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Muito bem. Linda lição. Vamos refletir bastante para que a gente possa ter forças para poder colocá-la em prática, seguir as leis divinas, nos fortalecer nos ensinamentos de Jesus, e assim nós vamos fazer as nossas vibrações da tarde de hoje. Então vamos assim, fechando os nossos olhos, e vamos agradecer, Pai, esta oportunidade divina, agradecer ao Centro Espírita Natalício de Jesus, aos seus mentores, e rogando, Pai, através da oração do Dr. Bezerra de Menezes, o bálsamo, as bênçãos a todos os nossos irmãos de caminhada, indistintamente, com dores físicas, dores espirituais, que eles possam todos ser envolvidos e que a nossa caixinha também de vibrações também possa ser envolvida por essa oração. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar,
esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelem ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e nosso mestre. Boa tarde a todos, que vocês tenham uma terça-feira repleta de bênçãos. Beijo. A recíproca é verdadeira.